Olá, minhas queridas irmãs, amigas que estão juntamente conosco agora nesse momento. É com muita alegria que nós estamos aqui juntos num grupo para podermos gravar nossa primeira EBD das Senhoras Online. Foi a pedido do nosso superintendente que cada grupo se reunisse e retomasse os seus estudos. Então, como nós já temos começado ano passado um tema sobre dons, agora nós vamos então retomar, relembrar algumas coisas importantes e dar continuidade aos nossos estudos. Para você que está começando hoje essa coletânea de estudos, então nós vamos lembrar algumas coisas importantes. E se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum questionamento, quiser que nós venhamos a voltar em algum tema, algum dom que a gente já passou, você vai deixar sua perguntinha, nós vamos ler, nós podemos retomar para esclarecer qualquer dúvida que você tiver. Uma coisa importante que eu quero pedir para você que faz parte desse grupo. Nós somos em mais de 80 mulheres nesse grupo. Então eu vou pedir para você com muito carinho, para você não ficar mandando florzinha, para você não mandar vídeo, bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse grupo tem uma função específica, para realmente nós aprendermos a palavra de Deus, para questionarmos a respeito do tema específico a ser tratado e tirar nossas dúvidas e compartilharmos experiências relacionadas ao tema. Então é com carinho que eu quero pedir isso para você, contando com a sua compreensão. Nesse momento, então, antes de nós darmos o início oficial à nossa primeira aula online da EBD das Mulheres, eu gostaria então de orar com você e eu vou convidar você juntamente conosco nesse momento, para pedir realmente a direção de Deus para tudo que nós pudermos nesses 20 minutos juntas, sermos esclarecidas a respeito da palavra de Deus, que Ele realmente fale ao nosso coração, à nossa mente, tire qualquer dúvida e que nós possamos ser edificadas nesse tempo juntas. Então, oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos porque diante de tantas dificuldades aonde nós temos nesse momento de ter comunhão com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, o Senhor nos dá a oportunidade, o privilégio de termos ferramentas como a internet, celular, onde nós podemos ter acesso às casas, aos lares dos nossos amados e das nossas amadas. Que nesse tempo que nós estaremos realmente meditando nesse pequeno período acerca da Tua Palavra, que o Senhor realmente nos ajude, que o Senhor esteja falando aos nossos corações e que nós possamos aprender mais um pouquinho acerca do Senhor e das suas verdades. Que o Teu Espírito Santo esteja realmente clareando a nossa mente e que tudo que nós fizermos honre e glorifique o Teu nome. Essa é a oração que fazemos e realmente é o que nós desejamos e pedimos no precioso nome de Jesus. Amém. Como já é do conhecimento de muitas, nós temos estudado já desde o final do ano passado acerca dos dons. Quando a gente para pensar um pouco em dom, nós fizemos uma diferença. Existem 3 coisas importantes que nós precisamos conhecer. Que existe diferença entre talento, dons e o fruto do Espírito. Então, o que é talento? Talento é tudo que eu sei fazer com as mãos, tudo que eu posso herdar da minha família ou eu posso aprender porque eu entrei num curso. Tem pessoas que costuram muito bem. Em compensação, tem pessoas que não conseguem nem colocar um fio numa agulha. Tem pessoas que cozinham muito bem. Tem outras que servem para comer bem, não sabem cozinhar. Tem pessoas que tocam muito bem. Tem pessoas que aprenderam a tocar. Habilidades que você e eu podemos aprender ou habilidades que nós herdamos com muitas facilidades porque nossa família já praticava. Então são talentos naturais. Crentes têm talentos naturais, sabem pintar, sabem costurar, sabem cozinhar, e incrédulos têm talentos naturais. Porém, no dia que eu entendo que o Evangelho foi apresentado para mim, e eu entendo que só existe um único Deus verdadeiro, eu entendi que eu sou pecadora e o sangue de Cristo é o único remédio que pode acabar com o problema do meu pecado e limpar a minha vida, e eu entendo que eu sou pecador e convido a Jesus para vir morar no meu coração,
eu ganho de Deus, no mínimo, um dom. Então, primeira coisa importante que eu tenho que saber, que só o crente que tem dom, no mínimo um, você pode ganhar mais dons no dia que você teve um encontro pessoal com Cristo. Então, dom significa o quê? Presente. Daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouquinho mais acerca dos dons. Para que servem os dons? Para edificar a igreja de Deus. Eu fui salva por Cristo e no momento que eu fui salva por Cristo, eu fui colocada numa igreja local para ser útil na mão de Deus para edificar a igreja que é dele. E também existe diferença entre dom e fruto do Espírito. Então, o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é um conjunto de virtudes que compõem o fruto do Espírito e ele vai se manifestar no meu dia a dia, na medida que eu vou andando com Deus, eu vou então manifestar quais virtudes do fruto do Espírito? Paz, amor, alegria, gozo, fidelidade, bondade. Então, no meu dia a dia as pessoas vão ver ou mais de Deus, através do fruto do Espírito, quando eu tenho comunhão e vida com Deus, através da leitura bíblica, através do meu tempo devocional com Deus, através da oração, ou as pessoas vão ver mais do meu eu, a partir do momento que eu aceitei a Cristo, conheço a Jesus como meu Salvador, mas eu não tenho tempo com Deus, então não vai ter mudança de vida no meu dia a dia e não vai ter as marcas de Cristo no meu caráter. Então são três coisas distintas e nós começamos então a estudar acerca dos dons. Então dom, como a gente já falou, é um presente. Ai, como é gostoso a gente ganhar presente, não é? É muito bom você ganhar um presente. Ai, se você abre aquele presente, ai, muito legal quando você gosta do presente, principalmente se ele é útil no dia a dia, como é o caso do relógio. Porém, o relógio também ele nos ensina, quando 1 Pedro, lá Pedro nos fala assim, a partir do momento que você ganha um dom, você tem que aproveitar bem o seu tempo e usar da melhor forma possível o seu dom, porque um dia você vai se apresentar diante de Deus para prestar contas do que Deus realmente te deu. Então você ganhou não para enterrar, você ganhou um dom para ser usado de forma útil na obra que é de Deus. Então nós vimos, e cada vez que eu paro para pensar em dom, existe uma diversidade de dons. 3 textos têm que estar muito claro na minha mente quando eu falo de dons na palavra de Deus. Primeiro é Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12 e Efésios capítulo 4. Então cada vez que eu ouço falar de dons, 3 textos no automático tem que vir na minha mente. Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12 e Efésios capítulo 4. O que fala 1 Coríntios capítulo 12? Fala dos dons permanentes, que é o que nós começamos a estudar. 1 Coríntios fala dos dons provisórios. E Efésios capítulo 4 fala dos homens dons, onde vai explicar sobre o pastor, o evangelista. E agora a gente vai pensar um pouquinho, lembrando dos dons provisórios. Nós não começamos a pontuar um a um dos dons provisórios, mas quando eu penso em dons provisórios, logo na palavra, também chamado de dom de sinal, também conhecido de... Por que são provisórios? Porque foi só por um tempo para servir de sinal para o povo judeu. Por que foi por um tempo? Porque lá no Antigo Testamento, no livro de Isaías, no capítulo 35, fala que existiam alguns dons de sinal que todos iam saber que o Messias estava na terra quando alguns milagres fossem efetuados. Quais, por exemplo? Quando Jesus curou um cego, quando Jesus curou um surdo, quando Jesus curou um mudo, são sinais que aconteceram para provar que realmente Jesus era Deus. Então isso já era profecia do Antigo Testamento. Então quando Jesus começou a manifestar alguns milagres, alguns sinais, eles tinham um objetivo naquela época: provar que realmente Jesus era o Deus verdadeiro, era o Messias que o povo judeu tanto esperava, o prometido, e que ele estava na terra. Porém,
por que também que são provisórios e por que precisou desses dons de sinal, que foram alguns dons que nós vamos estudar depois que passarmos pelos dons permanentes. Então esses dons falam assim, 1 Coríntios 13, 10. Quando vier o que é perfeito, e muitas pessoas erroneamente pensam assim, que Jesus que é o que quando vier o que é perfeito. Não, mas quando a palavra de Deus estivesse completa, não seriam mais necessários os dons de sinal. Então esses dons de sinais ou dons provisórios foi por um tempo, porque a Bíblia toda ainda não estava completa. Na medida que a Bíblia foi terminando, sendo escrita, as cartas apostólicas e tudo mais no Novo Testamento, você vai reparar que os dons de sinais eles começaram a aparecer cada vez menos. Tanto que sinal não faz ninguém ficar mais maduro ou menos maduro. A igreja de Corinto é a igreja que mais tinha manifestações de dons de sinais, dos sinais, tinha milagres, tinha isso, tinha aquilo, falavam muito em línguas, mas era a igreja onde mais se tinha confusão, brigas e contendas. Porém, foi por um tempo. Quando nós falamos dons provisórios, passou esse tempo, temos a palavra completa agora na nossa mão. Uma vez tendo a palavra completa agora na nossa mão, nós vamos pensar então, porque no futuro a gente vai pensar em cada dom de sinal, mas agora nós começamos já a estudar os dons permanentes. Os dons permanentes, como a própria palavra fala, são os dons que permanecem. Enquanto a igreja estiver na terra, pessoas vão sendo salvas e vão ganhando de Deus dons para serem úteis para a obra de Deus, para o evangelho ser propagado, até o dia que a igreja de Deus for arrebatada da terra. Aonde estão esses dons? No versículo 6 ao 8. Nós já vimos alguns desses dons permanentes. O primeiro dele, que a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 12, é o dom da profecia. Por que a gente precisa aprender acerca da diferença dos dons? Para evitar confusão. Porque nos dias de hoje vivemos dias cheios de confusão, não menos do que da época de Cristo. Mas muitas pessoas confundem muitas coisas porque não sabem diferenciar épocas e propósitos pelos quais Deus deixou o que Ele deixou para a sua igreja. Então, o dom da profecia, que é um dom permanente, o que significa profecia no contexto de hoje? Exatamente proclamar o evangelho. Então a pessoa vai proclamar, vai falar. No significado dessa palavra hoje, significa uma pessoa que fala diante de alguém ou diante de um púlpito. Fala do quê? Fala da palavra de Deus que já está revelada. Então hoje, como nós já estudamos em detalhes, se você tiver maiores dúvidas, você vai escrevê-la para nós no WhatsApp e a gente pode retomar e dar mais detalhes. Mas para os dias de hoje, não existe mais revelação por sonhos, como era o caso de José no Antigo Testamento, que ele tinha revelações por parte de Deus e outros. Não tem mais revelação por parte dos profetas, que sempre quando fala profecia, é aquele que vai falar coisas que vão acontecer antes. Fala antes do acontecimento. Não existe esse tipo de profecia a nível de revelação hoje, mas simplesmente, lembrando, profecia é o proclamar da palavra de Deus. Então uma pessoa se levanta e ela vai proclamar a um grupo de pessoas o quê? O que Deus mandou ela proclamar. É isso que significa o dom da profecia. Então cada vez que você vê uma pessoa explicando essa doutrina, proclamando a palavra sem aumentar nada, ensinando exatamente o que Cristo deixou para nós, ela está proclamando. Então, o dom da profecia é o primeiro dom que nós vemos que permanece até hoje. O segundo dom, que nós também já retomamos, já vimos em detalhes, é o dom do serviço, também chamado de dom do ministério. Então, quando uma pessoa tem o dom do serviço, é aquela pessoa que ela não precisa ser mandada, ela vê a necessidade e ela arregaça os braços, põe a mão na massa e vai trabalhar. É o dom, ela percebe o que comumente
de um modo geral, algumas pessoas não percebem. É um dom. Eu vejo muito na igreja, no cotidiano, pessoas que têm o dom do serviço, geralmente gostam de trabalhar na cozinha, e gostam de cuidar da igreja, e gostam de arrumar isso, e gostam... Então, ela é impulsionada a trabalhar. E pode ser tanto na área material quanto na área espiritual. Então ela vê uma necessidade, ela vai ajudar alguém, ela vai conversar com alguém, ela vai arrumar alguma coisa, ela não consegue ficar parada. É o dom do serviço. Ela percebe o que comumente ninguém percebe. Também o outro dom que nós encontramos como dons permanentes é o dom do ensino. Existem muitas pessoas que ensinam muitas coisas, mas às vezes tem pessoas que complicam uma coisa simples. Então, quando que você percebe que a pessoa tem o dom do ensino? Quando de repente ela começa a ensinar, compartilhar com você a palavra, e você pensa, puxa, mas é tão simples, como que eu não pensei nisso antes? Ela consegue esmiuçar com simplicidade a palavra de Deus. Deus não quer nada complicado, Ele quer que você saiba. O evangelho é simples para que uma criança entenda, para que um analfabeto entenda, para que um iletrado entenda. E essa pessoa que tem o dom do ensino, ela consegue falar de uma forma que a maioria das pessoas que ouvem ela entende. Quando você olha para a pessoa de Cristo, o melhor professor, o professor por excelência, a evidência do dom do ensino, você vê que ele usava coisas simples do dia a dia. Ele usava as aves do céu para mostrar o cuidado de Deus por você. Se ele cuida das aves do céu, se ele cuida das ervas do campo, coisas simples do dia a dia que todos os dias você pode se deparar com uma ave, você se depara com uma planta e você pode perceber, se Deus cuida de todas essas coisas, dos bichinhos, das plantinhas que não trabalham, não fiam, quem dirá de você? Então Deus usava coisas simples para nos ensinar verdades eternas e espirituais. E também foi o último dom que nós estudamos juntos, que foi o dom da exortação ou do encorajamento. Geralmente nós estudamos o dom da exortação e a primeira coisa que vem na nossa mente é: o dom da exortação é aquela pessoa que vem e dá uma repreensão. E muitos se enganam com relação a isso, porque o dom da exortação está muito ligado à questão que praticamente é sinônimo encorajamento. É aquela pessoa que ela percebe quando a pessoa não está bem e ela dá uma palavra. Enquanto muitas pessoas não têm sensibilidade para perceber quando uma pessoa está alegre ou não, a pessoa que tem o dom do encorajamento, ela se põe do lado, ela usa da palavra de Deus, ela usa de situações para animar. Ela percebe que alguém está ausente, ela vai na casa, ela conversa, ela chama, ela serve de apoio para uma pessoa, seja em qualquer situação de dificuldade. Então ela vai ter um olhar diferenciado, ela vai ter paciência até essa pessoa ela retomar devagar e começar a caminhar na vida cristã de novo também, assim como Barnabé fez com João Marcos. Quando Paulo não quis nem saber de levar João Marcos numa viagem, Barnabé teve paciência, via que ele era jovem, via que ele ainda tinha muitas coisas a aprender e ele resolveu investir a vida no João Marcos. E João Marcos se tornou um grande homem de Deus. Eu vejo também o dom da exortação, o encorajamento, quando Áquila e Priscila, eles ouviram uma mensagem de Paulo e eles perceberam que Paulo tinha muito talento, mas ele ainda tinha um pouco de imaturidade, de falta de conhecimento da palavra de Deus. Então eles tomaram uma decisão. Não, nós vamos pegar e nós vamos ensinar, vamos encorajar, vamos animar o Paulo, e aí eles derramaram a vida deles na vida de Paulo, e isso já entra também no dom de contribuir, porque muitas vezes a gente pensa assim que o dom de contribuir só envolve dinheiro. Repartir a vida, repartir o
tempo, faz parte do dom de contribuir. Mas a nível de exortação e encorajamento, é aquela pessoa que se põe do lado e vai animar a pessoa e vai perseverar e vai ter paciência de caminhar com ela até ela então estar firmada na palavra de Deus. E chegamos então a nível do nosso dom de contribuição. O que vem a ser o dom de contribuição? Quantos minutos eu tenho? Quantos minutos eu tenho ainda? Já deu? Então nós vamos ficar com o dom de contribuição para a nossa próxima aula, porque nosso tempo já foi. Retomamos e relembramos o que nós já vimos. Se você tiver alguma dúvida do que nós já vimos, então você anota lá, escreve lá no seu WhatsApp. Se você quiser lembrar alguma coisa, você manda um recadinho, tá bom? Deus abençoe, um beijo a todas e nós vamos orar encerrando então o nosso tempo aqui. Senhor Deus, obrigada porque a Tua palavra é uma bênção para o nosso coração. Que o Senhor nos ensine e nos ajude a identificarmos o nosso dom para dessa forma sermos mais úteis na obra do Senhor ou em qualquer lugar onde o Senhor nos colocar. Obrigada por esse tempo precioso. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dirija em cada situação. Essa é a nossa oração e o nosso agradecimento no precioso nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima oportunidade, se assim Deus permitir.